Olá, bom dia, turma do terceiro ano. Bem, gente, vamos dar continuidade, não é isso? Ao nosso livro de ciência na quarta unidade. Preciso que vocês abram na página 181, tá certo? Iremos estudar hoje sobre o som e a vibração da matéria. Isso mesmo. Vamos lá? Abriram o livro? Ótimo, então vamos começar. Veja só. No decorrer ou no cotidiano da gente, sempre falamos, não é isso? Sempre escutamos música no smartphone, na televisão, em um rádio, ao passar no carro de som na rua. Também o barulho de uma moeda caindo, o barulho de uma chave, uma panela. Tudo isso são diferentes exemplos de som. Mas, apesar de ser fontes diferentes de som, todos esses que eu citei têm algo em comum, que são produzidos por vibrações. Então, quer dizer o quê? Que todos esses exemplos que eu citei, da voz, da música, de uma panela caindo no chão, de uma chave, todos eles têm algo em comum, que é a produção, ou seja, são produzidos por vibrações, tá certo? Então, veja só. Sempre existe uma fonte de vibração que gera ondas sonoras, independente do ambiente. Para que essa onda de vibração aconteça, para que o som aconteça, eles precisam de um ambiente. Então, esse ambiente pode ser quais? Pode ser o ar, pode ser a água e também em materiais sólidos. Tá certo? Então, para o som acontecer, para ter essa vibração, para essa vibração ou essas ondas se espalharem, precisam de um ambiente. E o ambiente pode ser o ar, a água e até mesmo os materiais sólidos. Ok? Então, gente, para a gente poder escutar o som, escutamos por meio de qual órgão? Sabem? Isso mesmo, parabéns para quem acertou. Nós percebemos o som através do órgão auditivo, que é quem? A orelha. Isso. Primeiro, ela vai captar as ondas sonoras. Depois, ela vai enviar para o cérebro, que vai interpretá-las e depois ele vai armazenar as informações e a sensação e as sensações do som. Sabia que podemos classificar o som em harmonioso, que é aquele tipo de som gerado com um ritmo intencionalmente? Isso mesmo. Então, esse aí é o som harmonioso. E também podemos classificá-lo como um som desordenados. Isso, que são aqueles sons feitos sem ordem rítmica. Tá bom? Então, o som ele é classificado como harmonioso e também desordenado, ok? Agora vamos saber os tipos de instrumentos musicais. Vamos lá? Vejam só, estou observando aqui vários tipos de instrumentos musicais. Estão vendo? Veja. Existe o instrumento de som de sopro, certo? Tem o instrumento de som de sopro, que a pessoa usa o impulso de seu sopro para vibrar o ar. Depois que vibra o ar, vai passar por dentro do instrumento. E essa vibração é resultante de quê? Do som. Além dos instrumentos de sopro, também tem os instrumentos de corda. O som já é resultado da vibração causada ou se manipularem as cordas. Nos instrumentos de sopro, eu tenho quem? Eu tenho o trombone, eu tenho o saxofone,
certo? Eu tenho a clarineta, oboé, todos esses são instrumentos de sopro. Já os instrumentos de corda, eu tenho quem? Eu tenho violino, o berimbau, violoncelo e a citara. São exemplos de instrumentos de corda. Também tenho os instrumentos de percussão. Isso, como qual? Eu tenho o tambor ou o bumbo, certo? Isso aqui. Eu também tenho aqui, ó, gente, ó, como é aqui, tá vendo? Ou pela vibração gerada pelo impacto de dois ou mais corpos, que é o caso do chocalho. Aqui, ó, certo? Então, este instrumento aqui, para ter o som ou a vibração, precisa de dois corpos. Além desses, instrumento de sopro, instrumento de corda, instrumento de percussão, eu também tenho os instrumentos eletrônicos. Isso mesmo, eles emitem o som que são gerados eletricamente. Qual um deles? Eu tenho como exemplo o teclado eletrônico e o sintetizador. São exemplos de instrumentos. São exemplos desses tipos de instrumentos eletrônicos, ok? Então, lembrando, temos os instrumentos musicais, como instrumento de sopro, de corda, de percussão e instrumentos eletrônicos, ok? Além dos instrumentos, também temos a voz humana. Isso mesmo, a voz humana é resultante da vibração de membranas elásticas. Localizada onde? Localizada dentro do nosso pescoço, chamadas tanto de pregas como também de cordas vocais, ok? Veja só, fora a nossa voz, fora os instrumentos musicais, fora as músicas e os outros exemplos que Tia citou, também temos o som dos animais, tá certo? Vários animais produzem sons diversos para finalidades diferentes. Vamos saber quais são essas finalidades? Veja só, as aves, por exemplo, usam seu canto para atrair fêmeas de suas espécies, para intimidar rivais e outros animais que invadem seu território, até mesmo para soar alerta contra predadores. Sabiam disso? Pois é, o canto dos animais aqui. Também veja só, eu tenho os sapos, as rãs, as pererecas, macho, usam seu coachar para atrair parceiros. Já os grilos emitem seu cri-crilar, roçando as partes duras das suas asas, certo? Uma contra as outras, como um reco-reco, no intuito de atrair as parceiras. Então, assim como a nossa voz tem uma finalidade, os animais também. O som que eles produzem também tem uma finalidade. As aves têm a sua finalidade ao cantar, não é isso? Os sapos, as rãs, todos eles têm uma finalidade no som que eles emitem, ok? Depois de estudar um pouquinho sobre o som, né? A vibração da matéria, também temos que saber que temos que manter a saúde auditiva. Então, a melhor forma de zelar pela nossa audição é nos prevenindo, seguem algumas medidas que vão ajudar a manter a nossa saúde dos nossos ouvidos. Primeiro, quem se expõe a sons como de cortadores de grama, aviões, máquinas de indústrias e show, deve usar sempre proteção nos ouvidos, como os protetores auriculares, por exemplo. Então, esse aqui é uma medida
que deve ser, vamos dizer, seguida, né, para manter a saúde auditiva. Não use fones de ouvido ligados no volume máximo. Eu tenho certeza que muita gente faz isso. Coloca o fone e escuta ele no último volume. Mas não pode fazer, porque isso prejudica a saúde auditiva. Com os fones estão diretamente ligados aos nossos ouvidos, o som que geram entram em contato direto com o nosso aparelho auditivo. Por isso, quando você conecta o fone no seu celular, sempre aparece onde está o volume. E até a certa intensidade vai avisar que a partir dali, se você aumentar, pode prejudicar a sua audição. Ok? Então, eu peço que vocês respondam à atividade deste conteúdo que te acabou de explicar. Em seguida, continuem assistindo o vídeo, porque temos um novo conteúdo, tá certo? Então, respondam aí que daqui a pouco a tia vai voltar com um novo conteúdo para vocês. Beijo, pequenos, e até já! Bem, depois de terem respondido à atividade, vamos estudar agora um pouquinho sobre a tecnologia no cotidiano, certo? Vamos lá? Na página 197. Veja só, a tecnologia no cotidiano, o que é que vocês pensam? Na evolução da tecnologia, o que é que ela vem ajudando a nós no nosso cotidiano, não é isso? Veja, os seres humanos, eles extraem da natureza diversos recursos para a sobrevivência. Esses recursos estão a água, o metal, o alimento, madeiras e etc. Porém, além de extraí-lo, muitas vezes é preciso fazer o quê? Transformá-los ou combiná-los com outro recurso para ficarem adequados à utilização humana. Um exemplo é a madeira. Se eu tirar a madeira da floresta, vou lá, corto a madeira, eu posso utilizar ela daquele jeito que ela está? Não. Por quê? Porque eu tenho uma finalidade para ela. Se eu quero que ela seja uma porta, eu tenho que levar ela para uma fábrica para que eles transformem a madeira em uma porta, uma janela, num móvel. Por isso que ele está dizendo que, além da gente extrair, a gente tem que transformá-la e combiná-la com outro recurso para ficar adequada à utilização humana. Então, a tecnologia, gente, ela é um conjunto de processos com extração, transformação, combinação e o uso de aparelhos e equipamentos construídos pelo próprio homem para a produção geral. Ela, portanto, é desenvolvida para quê? Para melhorar o aproveitamento dos recursos naturais, com o menor esforço possível. Vamos lá observar algum ciclo para a produção de materiais à base de alumínio? Veja só, primeiro, eu tenho aqui o quê? Coleta, não é isso? Coleta e refinação da bauxita, matéria-prima do alumínio. Depois eu tenho a extração da alumina a partir das pedras de bauxita, tá vendo? Primeiro aqui, ó, a gente teve a coleta e a refinação. Depois a extração da pedra a partir das pedras de bauxita, a extração da alumina, tá vendo? Depois eu tenho a transformação da alumina refinada em alumínio. Aqui. Em seguida, eu tenho o quê? A fabricação de produtos. Depois eu tenho a reciclagem do alumínio e depois de reciclado, o alumínio pode ser novamente utilizado para a fabricação de novos objetos. Então, tudo isso que está aqui relacionado a essa extração à base de alumínio, usamos quem? A tecnologia. Então, a tecnologia, ela facilitou todo esse processo, tá certo? Vamos lá, seguir com a nossa tecnologia no cotidiano. E veja só, no nosso cotidiano,
no decorrer do dia a dia, sempre observamos a tecnologia empregada em quase tudo que a gente faz. Primeiro, no alimento. Sim, para o alimento chegar à nossa mesa, precisaram de quê? Tratores, colheitadores, desenvolvedores de sementes. Tudo isso está envolvido quem? A tecnologia. Já no vestuário, utilizam quem? Máquinas para tecer, cortar, costurar. Na moradia, temos quem? Equipamentos, materiais, substâncias desenvolvidas para esse fim. Já no transporte, utilizam quem? Tecnologia nos combustíveis, nas construção dos meios de transporte. Já na saúde, utiliza equipamentos diagnósticos, equipamento para diagnosticar algum tipo de doença. Quais são eles? Eu tenho a máquina de ressonância, eu tenho a máquina de raio-x, eu tenho a máquina de tomografia, e etc, e etc. Então, tudo isso está envolvido com a tecnologia, além de remédios e materiais para tratamento. Enfim, tudo que consumimos ou utilizamos de alguma forma tem tecnologia, tá certo? Depois que Tia explicou o conteúdo sobre a tecnologia no cotidiano, você vai responder a atividade relacionada a esse conteúdo, ok? Apenas esse. Então, beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Lembrando o que essa atividade que Tia acabou de explicar, ela vai até a página 222. Isso mesmo, 202. Tá vendo aqui? Página 202. Eu vou responder até a página 202. Ok? Beijo, meus pequenos, e até a nossa próxima aula.